Dando um exemplo em uma empresa que eu estava cronometrando a parte do processo de viés, como se corta o viés, na parte de corte de viés, que é a máquina que corta o viés, é um pedaço de pano, né, faz uma costura, e aí ele é cortado em rolinhos. E aí lá tinha informação que era 2 peças por cada tira, e quantas peças tinha a ordem de corte, que era 80 peças. E aí a moça foi cortando, ela foi medindo a quantidade de tiras que tinha. Teoricamente tinha que sair 40 tiras, porque é o dobro de, né? Mas saíram 85 tiras, na verdade, saiu. E aí eu questionei, eu disse assim, o que você, tem alguma coisa que não está certa, né? Ela disse, não, eu disse, não, tem alguma informação que está errada. Ou veio muito tecido, o consumo está errado, ou a informação ali é de uma peça por tira, ou tu está fazendo duplicado. Não, ela não sabia me responder. Aí eu fui até a engenharia, fui até o pessoal, perguntei, questionei. É o pessoal da modelagem que faz. Então o pessoal foi até a modelagem e foi visto. Depois foi me passado que realmente o consumo por peça estava errado. Era sim 2 peças por tira que se usava. Porém o consumo da tira do tecido estava errado. E aí saiu muito mais, foi cortado mais tecido e saiu para o dobro de peças. Tá? Era a segunda ordem que foi feita. Na ordem anterior ninguém percebeu, ninguém falou. E aí onde é que ficou esse resto de tiras? Né? De um tecido que era caro, que dificuldade o tempo de ressuprimento do fornecedor é demorado, foi gastado esse tecido, e aí de novo, na segunda vez, estavam cortando ele de novo errado. Só porque eu resolvi fazer uma prova dos 9 ali para ver se estava certo, a gente percebeu o erro. Por isso, cuidado, porque a operadora lá, ela não vai olhar se o cálculo está escrito certo ali. Se está certo o cálculo, a função dela é cortar o viés. Ela contou as tiras para mim, porque eu estava cronometrando, mas ela não conta quantas tiras ela faz, ela corta e ela vê se está tudo certo, se está bem qualidade, se a navalha cortou direitinho e tal, e ela bota na ordem e deu. Se aquilo ali vai dar ou não, vamos dizer para ela depois e vão aumentar o consumo e vai chegar para ela, vai cortar tudo de novo. Então quem tem que ver isso é lá nos setores anteriores ou no final quando sobra. E se sobrou, ninguém passou. Óbvio que sobrou, porque deu o dobro de peças, ninguém falou. Então, por isso que é importante, tá? Então, a peça provavelmente está sendo cobrada o dobro. Claro que ali era um viés, né? Mas vamos dizer que fosse um recorte, se fosse o tecido principal que tivesse com erro, né? No consumo. Já aconteceu um outro exemplo também, de uma empresa que eu trabalhava, que preenchendo o software, tá? Foi fazer necessidade de consumo, necessidade de compra, me apareceu quantidade X daquele tecido, eu comprei, ok. Chegou o tecido, na hora de passar a ordem de corte, a pessoa do corte me disse, olha, não deu nem para metade. Isso não pode. Não, onde é que está esse tecido? Não, eu disse, não, o tecido chegou. Revirou a fábrica para achar e nós não encontramos o tecido. Ela disse, não, eu cortei todo o tecido que veio. Não deu nem para metade. Eu disse, não pode. Parece que ia sobrar tecido. Não pode. Tá. Foi comprado de novo. Pois de novo aconteceu a mesma coisa. Aí tem alguma coisa errada no consumo. Aí eu pedi para a modelista fazer um consumo novo para mim. Ela fazia um encaixe só. E lá pelo encaixe eu fiz o consumo. Eu fiz o cálculo pelo encaixe. Estava pela metade. Era o dobro do que tinha que estar aqui. Essa peça foi a peça que mais vendeu daquela coleção. Era uma peça com tecido caro. Um tecido que era um jacquard personalizado. Deu N problemas para a empresa. Custo do produto muito abaixo do que era para ser. Foi uma peça que vendeu muito, ou seja, a empresa perdeu muito nessa peça. Perdeu bastante. A gente teve que comprar muito mais vezes para poder... E daí a empresa que fornecia já não tinha mais, porque ele era personalizado. Para que eu pudesse comprar mais uma quantidade de X, eu tinha que comprar uma barca cheia e eu não podia comprar. Foi deixado de entregar para clientes. Então, assim, vocês verem a quantidade de problema que deu por simplesmente ter um erro aqui, tá? Assim, a quantidade de problema que gerou na empresa, de financeiro inclusive, né? Porque a empresa deixou de... Ela perdeu naquela peça. Ela não deixou de faturar, ela não empatou, ela perdeu, porque o consumo estava pela metade, era tecido principal, tecido caro. Então, deixou de entregar para cliente, N problemas.
por causa de um consumo errado. Por isso que tem que ser muito, muito bem. Então, continuando essa questão de consumos, a importância, eu gosto de frisar porque isso atrapalha muito a empresa, né? Um erro meu, mesmo, que eu cometi, quando eu trabalhava com o software, eu alimentava o software, eu estava fazendo a ficha técnica, e aí era aquela peça que era branco, a primeira peça era branca e depois tinha amarelo, preto, e eu copiava a sequência, toda a ficha técnica de uma, eu duplicava para as outras cores, depois eu tinha que alterar as cores, né, de tecido e tal, associar o tecido correto, e numa cor, que agora na verdade eu não lembro que cor era, eu não associei, eu deixei a cor branca. E aí foi cortado em torno de 300 peças, na cor branca. Né? Na cor branca, eu errei. Né? A minha sorte que era uma peça básica e que ela depois poderia ser vendida, né? Mas assim, foi um erro é um erro grave, porque se eu tivesse cortado numa cor que era cor de moda, assim, da época só, o que iam fazer com 300 peças, né? Então, assim, esse cuidado precisa ter, né? E também acho que a pessoa que está lá no corte, ela também precisa ter um pouco de atenção nesse sentido. Se eu já cortei branco, vou cortar branco de novo. Não é função deles isso? Sim, não é. Mas é preciso saber o que tu está fazendo. Isso eu acho importante. Quando tu chega para uma pessoa que está no corte, ele está olhando a ordem ali, tu pede que produto é esse? Eu não sei. Eu sei que a ordem é essa. Não sabe se é uma camiseta, se é uma calça. A pessoa está trabalhando sem olhar para o resto, ela não está olhando, não tem a visão do todo da empresa. Então a pessoa precisa ter essa visão também. Eu já separei o branco, separando de novo o branco, tem alguma coisa errada. Não justifica o erro, óbvio que não, né? Mas eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais essa noção do todo para enxergar onde que pode ter problema. Outra questão que pode acontecer também é assim, você colocar, do consumo dos vivos a gente já falou, né? De colocar, assim, cores, quem trabalha com lavanderia, por exemplo, tá? Eu tenho a cor do tingimento é tal, e eu boto na ordem de levar para a lavanderia a cor do tingimento errado. Aí o problema é bem maior, porque daí eu tenho que tingir, aí eu tenho que tirar aquela cor depois para tingir na cor certa, aí o pano já não fica mais a mesma coisa, ou eu deixo naquela cor. Então, um exemplo de alguém que fez isso e tingiu tudo em laranja. Um laranja, assim, que não era da coleção. Ela errou o número. E o número dava numa cor laranja. A lavanderia, como era terceirizada, usou o laranja. E quando veio as peças, foi um choque. Não existia laranja na coleção. Aquela cor não existia. Como que aquelas peças vieram daquela cor? E daí, né? E aí o problema foi sério também. Então, são problemas, assim, que, é claro, a empresa perde tempo. A empresa perde dinheiro porque vai ter que refazer o trabalho, qualidade do teu produto já não fica mais a mesma, ou eu embarco com aquela quantidade no estoque e faço tudo de novo, ou eu mando tirar a tinta e tingir em outra cor, que daí... Então, assim, impacta em várias questões, né? Nesse sentido de melhorar, cuidar bem consumos, cuidar bem cores corretas de associação, para que não aconteçam esses erros, tá? Outra questão que pode acontecer do consumo, que é aquilo que eu falei de colocar o consumo errado, de a ordem de corte ser emitida, chegou lá no corte, eles separaram uma quantidade X de rolos que vai usar para aquele produto. Estão cortando, estão infestando e de repente termina. Faltou tecido, mas por que faltou tecido? Porque porque não está na hora. Daí vão lá, buscam. O correto é a pessoa do corte já ligar para a engenharia e dizer, olha, analisa, verifica o consumo desse tecido nessa referência porque faltou. Ou separaram 5 rolos, eram 4, sobrou um rolo. Tem alguma coisa errada no consumo, sobrou um rolo de tecido. É muito importante o pessoal do corte fazer essa avaliação e avisar a engenharia para que a engenharia já mude na próxima ordem. Na ficha e a próxima ordem já seja mudada, tá? E cuidar se não tem ordem em andamento, né? Porque de repente já foi ordem emitida, já pegou o consumo errado e daí tu tem que verificar e mudar lá na frente, tá? Então tudo isso tem que ser... É complexo, é sistêmico e qualquer coisa que tu faz errado dá problema para todo mundo, tá? Então, assim, essa seria a sequência, essa seria a parte que finalizaria a ficha técnica, tá? Que finaliza uma ficha, né? Claro, tem empresas assim que colocam muita coisa, mas essas são as principais etapas, como a gente falou, que precisa ter numa ficha técnica, tá?